Estamos chegando então ao nosso último episódio em que a gente trata das orações cotidianas, das orações do nosso dia a dia. A série Orações está chegando ao fim, nossa série de reestreia, né, nessa temporada de 2025 que deu uma pausa aí. E minha gente, nesse último episódio a gente decidiu brindar essa série com algumas orações que Dom Bosco recomendava. E aí, despertou a curiosidade em saber quais orações são essas? Pois é, minha gente, Dom Bosco tinha para nós uma série de orações para fazer com que a gente passasse de fato a vida na oração em santidade. Claro que o contexto da época de Dom Bosco era bem diferente do nosso, a teologia também deu uma evoluída bem grande, bem como a prática de fé, a cultura, tudo isso muda do país de Dom Bosco, do tempo de Dom Bosco para a nossa realidade. Mas o que não deixa nunca de mudar é o desejo de santidade. Está preparado e preparada? Vem com a gente, você está no podcast, vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com você é o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria eu te acolho, te recebo aqui em mais essa edição, nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de consciência sobre a nossa vida de santidade. A você que está chegando pelas redes sociais, o nosso abraço, o nosso carinho. A você que está vindo pelos streamings, pelos tocadores de áudio, né, de podcast por aí, como a Deezer, Spotify, sejam todos muito bem-vindos. A você que está assistindo a gente pelo YouTube, oi, tudo bom? Curta a gente, viu? Não esqueça não. Curta este vídeo, comente se possível. E se você está acompanhando a gente aqui pela rádio, meu amigo e minha amiga, muito obrigado pela audiência. Continue escutando a programação desta rádio, que com certeza, para acolher o nosso podcast, só pode ser a melhor da região. Então escuta mais ainda e fala para o pessoal da rádio como você está gostando aí dos nossos episódios. E se você quiser falar para a gente alguma sugestão de tema, sobre alguma coisa que ficou ainda no ar, alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo nosso Instagram. É só você procurar a gente lá no Instagram, podcast Vamos Juntos. Você vai nos encontrar lá, vai ver nossa marquinha. Ou então, se você quiser falar diretamente comigo, Padre Neto, me procura lá para me seguir também no Instagram, @AntônioJoãoNeto, e a gente vai bater um papo muito bacana. E lá no nosso Instagram a gente ainda tem uma reflexão sobre a liturgia daquele dia. Acho que vale a pena você dar uma conferida, né não? Eu acho que você vai gostar, tomara que você goste. Gente, já falamos dessa série, estamos com ela aí desde o comecinho de julho. Se você está chegando agora aqui no nosso podcast, se está tocando agora o nosso podcast aí na sua rádio, você pode procurar a gente pelo Spotify e aí você vai ter todos os episódios, desde o primeiro, que foi lançado em 2021 até agora. Acho que vocês vão adorar saber o quanto de conteúdo bacana a gente tem, o quanto de informação interessante a gente tem para agregar aí na sua vida, viu? Espero que vocês gostem também. E, por falar em gostar, a gente não tinha como não tocar na figura de São João Bosco, o grande santo fundador da família salesiana e inspirador da espiritualidade que rege esse nosso podcast Vamos Juntos. Não sei se vocês sabem, mas o podcast Vamos Juntos é de total inspiração salesiana. E Dom Bosco, por ser um santo muito dedicado ao trabalho com os jovens, talvez um dos mais dedicados ao trabalho de salvação da juventude, logicamente, tudo fez na sua vida em prol dessa porção tão especial da nossa realidade humana, que são os jovens. E aí, das muitas coisas que ele fez em prol da juventude, ele trabalhou muito dado da educação. E instruindo os jovens, seja nas matérias científicas propriamente ditas, como nas linguagens, como na matemática e tantas outras, mas também na instrução à fé. Logicamente, por ser padre, ele não tinha como fugir dessa realidade. Dedicado como ele foi à vida com os jovens,
Ele escreveu, no ano de 1847, o seu maior best-seller em relação ao trabalho com os jovens, que é o livro O Jovem Instruído, ou Il Giovane Provveduto, na linguagem italiana, né? Eu não sou italiano, vou falar em português. O Jovem Instruído. O objetivo desse livro era ser um auxílio para a salvação dos jovens, para que eles pudessem aumentar ainda mais a sua vida de fé, sua vida de santidade, para a maior glória de Deus. O livro era realmente dedicado para a juventude. Até o tamanho do livro era bem pequenininho para poder caber no bolso dos jovens. Era o que a gente chamou de livro de bolso, né? E ali, por caber na mão dos meninos, ele ia estar sempre à mão dos jovens. Não ia ser uma coisa muito pesada e eles iam poder carregar para poder rezar. Era, na verdade, gente, um grande livro de orações, um breviário para a juventude. O que hoje a gente tem aqui no Brasil como ofício divino da juventude, por exemplo, ele trazia, além de orações, algumas outras coisas que a gente vai explicar melhor nesse livro, que inclusive você pode encontrar na internet, vou dizer já já. No livro Jovem Instruído, Dom Bosco expõe um programa espiritual perfeitamente adequado para a juventude daquela época. A base desse livro está no amor de Deus pelos jovens e na alegria de começar um itinerário de santidade que com certeza seria muito frutuoso para todos eles. Nos 40 anos de vida de Dom Bosco, depois de ter publicado pela primeira vez o livro O Jovem Instruído, foram publicadas ainda mais 118 edições desse pequeno livrinho. A introdução desse livro é uma declaração muito pessoal do amor de Dom Bosco pela juventude. Ele, inclusive, conclui essa introdução dizendo assim: Meus amigos, eu vos amo de todo o meu coração, e basta que sejais jovens para que eu vos ame muito. Encontrareis, certamente, livros escritos por pessoas muito virtuosas e instruídas, muito mais do que eu. Mas garanto-vos que dificilmente encontrareis alguém que vos ame mais do que eu em Jesus Cristo, ou a quem interesse a vossa verdadeira felicidade mais do que a mim. Coisa linda, né? Isso é um homem apaixonado pelos jovens. Meu Deus, como eu quero aumentar ainda mais a minha santidade para ser assim também. Vamos continuando, né? Mas só para que você fique com mais curiosidade sobre esse livro, O Jovem Instruído, na primeira parte do livro é falado sobre o que o jovem precisa fazer e saber para ser virtuoso. Esse virtuoso aí é o ideal de santidade na prática, tá bom? E em resumo são 6 pontos. Primeiro, o conhecimento de Deus. Depois, a consciência de ser amado por Deus. Terceiro, a importância dos anos da juventude para aprender a viver na graça de Deus e assim viver por toda a vida. Depois, o quarto ponto, centralidade da virtude da obediência. Quinto ponto, adquirir senso do sagrado, ter respeito por todas as coisas que envolvem a igreja, a religião, a Deus, e rezar com devoção e recolhimento. E o sexto ponto, a importância da meditação da palavra de Deus e da leitura espiritual. Então, por aí você já consegue enxergar que tem muita coisa interessante que a gente pode aproveitar desse livro, né? Bom, gente, sendo bem sincero para vocês, eu já dei uma lida, logicamente, eu não ia deixar de olhar o contexto todo dele, de compreender bem esse livro, mas ele é um grande compilado de orações, de devoções a serem feitas. À época, inclusive, a figura de São Luís Gonzaga, que inclusive é o nome da nossa inspetoria dos Salesianos do Nordeste, é o padroeiro inclusive da gente aqui no Nordeste. São Luís Gonzaga era a figura importantíssima que Dom Bosco se utilizava como modelo de santidade. São Domingos Sávio ainda não tinha passado ali tão forte pela vivência de Dom Bosco, então ele recomendava mesmo a figura de São Luís Gonzaga, né? E diante disso, em muitas orações ele se recomenda e pede que os jovens se recomendem a São Luís Gonzaga. Isso é bem interessante de ver. Claro que também São Luís Gonzaga era um jovem seminarista, né, da sua época. Então já tem um recorte específico ali. O que é que acontece, gente? Dom Bosco falou para os jovens que ele conhecia, da sua realidade, instruídos a partir da sua perspectiva. O que não quer dizer que esse tipo de oração vai servir para todos os jovens em todos os tempos do mesmo jeito. Claro que não. Por quê? Porque a teologia evoluiu,
a espiritualidade mesma salesiana também deu passos, e aqui no Jovem Instruído a gente tem um tesouro espiritual de onde a gente pode absorver algumas coisas e atualizar algumas práticas. Então, caso você queira pesquisar sobre esse livro, e você com certeza vai encontrá-lo aí na internet, você pode pesquisar assim, o Jovem Instruído PDF, que você vai encontrar aí. A fonte mais correta desse livro, que eu vi na internet, por exemplo, está nas fontes salesianas. Então, se você pesquisar assim, o Jovem Instruído, fontes salesianas, vai dar num PDF aí que traz todo este livro explicando bem certinho o que é aí o Jovem Instruído, tá bom? E realmente o texto traduzido. E aí, gente, diante desse contexto, claro que a gente tem que levar em consideração que algumas práticas e algumas perspectivas de oração, né, sobre a realidade e tal, ela é muito marcada pela espiritualidade da época. Por exemplo, Dom Bosco trazia muito fortemente para os jovens a coisa de ocupar-se com o medo do inferno, né, de como a vida do pecado era assustadora. Ele traz essa perspectiva que para nós parece um pouco assustadora assim, diante da realidade, mas que de todo não está fugindo da realidade. No entanto, para a linguagem de hoje, para a teologia de hoje, isso já tem aí alguns passinhos que a igreja já deu para frente, né? Então, que vale a pena a gente ponderar aqui o que realmente for mais interessante. O que é que a gente decidiu, então, nesse episódio? Eu não vou trazer todo o texto do Jovem Instruído, mas, junto com minha amiga Ariane, a gente vai trazer para vocês algumas orações que são muito importantes para a prática de dia a dia, para a oração do dia a dia. Algumas coisinhas que talvez você já faça, mas que seja bastante interessante você utilizar a partir dessas palavras aqui de Dom Bosco. Então vamos seguindo, vamos saber que práticas são essas. Bom, a começo de conversa, em suas muitas recomendações que Dom Bosco faz no Jovem Instruído, uma das orações é assim que a gente se acorda, antes mesmo de levantar da cama. Ao acordar, e aí minha amiga Ariane vai me ajudar dizendo essa oração, ao acordar a gente deve dizer assim: Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e minha alma. Muito bem. Depois que você já recomendou sua alma, veja, até a perspectiva da alma também aqui é interessante, né? Gente, vocês vão ouvir muito nas orações a coisa da alma e do corpo, né, com uma perspectiva meio de separação de alma e corpo. Isso vem de uma tradição helenista, né, a partir dos filósofos gregos que entendiam que a gente tinha alma separada e o corpo separado e tal, mas que na verdade a proposta aqui da gente hoje, né, na perspectiva da teologia, é que nós somos um conjunto que tem alma, que tem corpo, mas que não estão separadinhos, compartimentados assim. A gente não sabe muito bem onde começa o corpo ou onde termina o corpo e começa a alma, tá ligado? Não é muito por aí. Nossa ideia hoje é de pessoa. Então, quando a gente diz Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e minha alma, entenda que a gente está falando, te dou toda a minha vida, entrego-me totalmente a ti. Então, aos cuidados e à intercessão de José e Maria, e logicamente, entrego minha vida totalmente com amor a Cristo, que é o meu Deus. Então, essa oração que a Ariane acabou de dizer já tem esse desejo de entrega, né, da vida da pessoa, tá bom? Então, continuando, a oração, depois que você acorda, assim que você acorda, tem uma outra oração para você fazer. Enquanto você está vestindo a roupa, vai rezar o Santo Anjo. Isso é o que Dom Bosco propõe. Enquanto você foi lá, tomou banho, vai botar a roupinha sua, então você reza aí a oração do Santo Anjo. Após vestir a roupa, depois de ter rezado a oração do Santo Anjo, tem mais uma oração antes de sair do quarto, que é essa daqui, ó. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Agradeço-vos por me terdes criado, feito cristão e conservado nessa noite. Ofereço-vos as minhas ações e vos peço a graça de nunca vos ofender,
principalmente no dia de hoje. Viu que coisa mais linda? Então, essa oração é um pedido de conservar a santidade, né? Como a gente viu. Então, se você quiser anotar essas orações também para você colocar aí no seu quarto, né? Quem está escutando a gente pelo rádio não vai ter como fazer isso, né? Mas aí você procura a gente nos streamings depois e anota essa oração para que você possa rezá-la antes de sair do seu quarto. Se quiser colocar na porta do quarto, né, ainda com a porta fechada, fazer essa oração para poder sair do quarto, é bacana. Durante o dia, Dom Bosco ainda recomendava que, enquanto a gente estivesse fazendo os afazeres do dia, por exemplo, se eu estivesse indo para a escola ou indo trabalhar, antes de começar algum trabalho, alguma atividade, fazer essa oração pequenininha que a gente chama de jaculatória. Qual que é, Ariane? Virgem Maria, Mãe de Jesus, São Luís Gonzaga, fazei-me santo. Viu? Sempre colocando a figura aí de São Luís Gonzaga, que é o modelo de santidade juvenil. Então, que no meu trabalho, que no meu estudo, que no meu dia a dia, eu seja santo pela intercessão de Luís Gonzaga, de Nossa Senhora, Virgem Maria. É claro que, por ser devoto, muito devoto de Nossa Senhora, Dom Bosco sempre recomendava que a gente rezasse o terço. E aí, se durante o dia não desse para rezar o terço, então tem a oração da noite, que acontece assim. Dom Bosco recomenda que se reze o terço. Ele diz aqui, recitareis a terça parte do rosário, ou seja, é o terço, né, gente? E aí, como é que a gente vai rezar isso? Se ainda não tiver rezado durante o dia, vai rezar em companhia dos irmãos e irmãs, devotamente, sem muita pressa, evitando se apoiar sem educação sobre a mesa ou sobre os calcanhares, só ficar com a postura toda troncha, né? Caso falte tempo de rezar o terço, reze pelo menos 3 Ave-Marias para poder obter aí a sua proteção. Então, meus caros jovens, muito devotos e muitas devotas que nos escutam nesse podcast, às vezes vocês se propuseram a fazer longas orações durante o dia como o terço, mas veja, Dom Bosco naquele tempo já entendia que com certeza nem sempre o nosso dia ia dar tempo da gente fazer as orações todas. Às vezes você está cansado pelo trabalho, às vezes você está doente, tem tanta coisa que pode acontecer, né? Então, se não der, pelo menos 3 Ave-Marias, com certeza você vai ter tempo de rezar pelo menos 3 Ave-Marias, não será possível. E se não tiver com tempo de rezar nem 3 Ave-Marias, saia desse emprego, mude de vida. Arruma um outro projeto, olha como se fosse fácil, né? Arrumar um outro emprego. Mas assim, tenta rever, porque senão que cristão você vai ser, pelo amor de Deus. Tem que ter tempo. Arruma aí, vamos tentar. E aí rezar 3 Ave-Marias, caso não consiga rezar o terço. E em seguida, não esquecer de entregar, agradecer a vida a Deus, né? E terminar com mais essa oração que a Ariane vai dizer pra gente. Ó glorioso São Luís Gonzaga, eu vos suplico humildemente que me recebais debaixo da vossa proteção e me obtenhais do Senhor a graça de praticar vossas virtudes nesta vida, para alcançar uma boa morte e ser depois participante da vossa glória no paraíso. Amém. Em seguida, depois dessa bonita oração a São Luís Gonzaga, rezaram Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Assim, então, depois parar para examinar o estado da consciência, se durante o dia fez alguma besteira, parar para meditar um pouquinho sobre algum pecado. E se tiver cometido um pecado realmente que tenha te feito muito mal, rezar lá o ato de contrição. É interessante, né? Pensando já aí na confissão que virá, né? Em breve ou, enfim, no tempo que for interessante de fazer. E finalmente concluir dizendo: Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Jesus, José e Maria, assiste-me na última agonia. Jesus, José e Maria, expire em paz entre vós a minha alma. Pronto, finalmente você está agora pronto para dormir. Viu que rápido? Então, gente, são essas as orações de manhã e da noite, né? Só que durante o dia a gente não come, né? Pois é. Então, que orações Dom Bosco nos propõe para a nossa refeição? Vou dizer aqui para vocês que até hoje nós salesianos mantemos essas mesmas orações antes e depois da refeição. A oração antes da refeição é essa daí. Fale lá, Ariane.
Abençoai-me, Senhor, e a este alimento que vou tomar, para manter-me no vosso santo serviço. Pronto, essa oração de antes da refeição, nós salesianos rezamos no plural. Então a gente diz, abençoai-nos, Senhor, e é este alimento que vamos tomar para nos mantermos em vosso santo serviço. E aí a gente pede a proteção de algum santo salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora, São João Bosco, rogai por nós. Terminada a refeição, tem mais uma oração a ser feita, que é essa daí que a Ariane vai dizer. Senhor, eu vos agradeço os benefícios recebidos. Concedei-me a graça de que eu me sirva deles sempre para o bem. Muito bem. Então, feita esta oração, só esse detalhe, né? Também nos salesianos a gente reza em plural essa oração. E essas orações antes e depois das refeições nos lembram, meus amores, a gratidão que a gente tem que ter a Deus, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente tem na vida, todas as bênçãos, inclusive os alimentos, são providência divina. E ainda mais Dom Bosco, em sua época, que vivia de fato da providência, uma vez que a renda dos salesianos era mínima demais. Tipo assim, eu escuto ainda, né, alguns irmãos salesianos já bem velhinhos contando de quantas privações eles não passavam no início da sua vida de fé, junto aos salesianos, da sua vida religiosa, o quanto algumas comunidades realmente passavam muitas privações. E aí na sua vida, na sua casa, não se esqueça nunca de que o alimento que você recebe hoje, que está aí na sua mesa, muitas vezes é fruto de um trabalho árduo e que tantas vezes é mal remunerado, é tão injusto, mas mesmo assim Deus com misericórdia nos traz. Então agradecer a Deus é sempre bom pelo alimento que a gente recebe antes e depois de comê-lo. É um jeito bonito da gente viver a nossa vida de fé, não é não? Bom, essas foram as orações propostas por Dom Bosco, e nesse livro, O Jovem Instruído, tem muitas, mas muitas mesmo, outras práticas de oração. São coisas assim lindas, orações referentes à visita ao Santíssimo Sacramento, como fazer, por exemplo, ele traz aqui uma sugestão, por exemplo, de via sacra, das 7 alegrias e 7 dores de Nossa Senhora, da oração ao coração imaculado de Maria. Olha, gente, são tantas orações. A oração para a boa morte, oração também pelas almas do purgatório. Gente, é muita oração. Inclusive, ele fala pra gente a respeito, nesse livro Jovem Instruído, a respeito do estado de vida. O que é esse estado de vida? De estar casado, de viver solteiro, ou de ser religioso ou padre. Então, ou religiosa, né? São os muitos estados de vida que a gente pode viver. E aí, nessa perspectiva, tem a oração, a questão vocacional. Então, primeiro, ele apresenta uma oração, por exemplo, de se manter fiel à sua vocação, e também a oração para conhecer a própria vocação. É bem interessante, acho que vale a pena também dar uma pesquisada sobre isso, se você estiver aí refletindo sobre as suas questões vocacionais. Dom Bosco sempre traz para a gente esse conforto, esse apoio. É, de fato, um companheiro no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né? E, meus queridos e queridas, essas foram as orações propostas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, que para mim foi muito bacana de fazer, e principalmente de poder dividir com vocês esses conhecimentos todos. Nós ouvimos aí um pouquinho sobre o Pai Nosso, ouvimos aí sobre a Ave Maria, sobre a oração de Maria, que é o Magnificat. Eu amei esse episódio. O Pai Nosso nem se fala, né, gente? Porque eu tenho aí um caso de amor muito especial. Depois a gente ainda ouviu a oração sobre o Espírito Santo, né? A oração do Espírito Santo e da sequência de Pentecostes. Depois nós ouvimos sobre a oração Alma de Cristo, que muita gente aí eu percebi que não conhecia, mas tinha uma galera também que já sabia de cor essa oração, né? Eu ouvi falar por aí pelos comentários, pelas coisas que vocês mandaram pra gente. Então, queridos e queridas, hoje a gente falou sobre algumas práticas cotidianas de oração. Se você ainda está de férias, que tal começar a praticar mais essas orações, hein? Se você não está de férias, vamos colocar no dia a dia também essas orações. Pelo menos as de hoje vocês viram que não são tão difíceis assim, né? São orações práticas. Dom Bosco era muito prático. Inclusive, no Jovem Instruído, ele traz um monte de novena. Uma novena, por exemplo, a São Luís Gonzaga. E o que é interessante, e aqui então eu vou me despedindo, trazendo mais essa informação para vocês, é que durante
a escrita dessas orações, Dom Bosco sempre colocava alguma prática. Que prática de vida eu vou obter a partir dessa oração que eu vou fazer? E é interessante esse dado, né? Porque, minha gente, não basta, e isso Dom Bosco já entendia, e hoje a igreja também recomenda muito, né? Não basta a gente viver uma vida de fé apenas por orações. A nossa vida de fé, ela é também permeada pelas orações. Também acontecem as orações. Inclusive, são importantíssimos estímulos para a gente poder praticar boas obras. É isso aí. Uma oração que termina no amém, ela é incompleta. A oração vai terminar na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, diante das tantas orações que você possa fazer na sua vida, como é que a prática vai ser resposta a elas? Porque eu vejo muita gente correr atrás de confissão, muita gente correr atrás de direção espiritual, quando a gente podia resolver muita coisa se a gente parasse para pensar que eu sou cristão quando eu rezo e quando eu não rezo também. Né? Então é colocar no seu dia a dia aí que práticas eu preciso fazer para eu ser melhor. Será que a oração basta? Será que respeitar mais os meus pais não seria também uma forma de eu dizer amém a toda oração que eu faço? Será que ser fiel aos meus amigos? Será que ser mais caridoso? Será que aprender a acolher mais as pessoas diferentes de mim não também seria uma coisa boa? Será que ser menos conivente com as injustiças? Será que tentar entender melhor as dores dos outros não seria uma forma também de ser mais santo? Será que lutar pela paz, pela justiça? Será que ser antirracista também não seria uma prática bonita de santidade? Olha só quanta coisa bonita. Será que pensar nas pessoas que são ditas com deficiência, será que também não seria interessante? Você que trabalha aí com arquitetura ou que está estudando sobre isso, você que trabalha aí com urbanismo ou que pensa em roupas ou que, enfim, faz algum serviço em prol das pessoas. Será que você pensa nas pessoas com deficiência quando você produz alguma coisa? Então, Cristo pensa. Cristo pensou esse mundo para que todos nós vivamos. Né? O Senhor Deus pensou esse mundo para que todos nós vivamos e escolheu a gente para que a gente viva bem nesse mundo. E se você tem um ofício, se você está se dedicando a um trabalho e você não pensa no outro, no seu irmão, então você está sendo tudo menos um cristão. Olha aí, a oração, ela requer uma prática. E é a oração combinada a uma prática de vida que te leve à santidade de verdade, é que vai te fazer mesmo um bom cristão, uma boa cristã, um honesto, uma honesta cidadão ou cidadã. É isso mesmo. No final das contas, o que a espiritualidade salesiana pede de nós é que sejamos bons cristãos e honestos cidadãos. Ou seja, que a gente faça bem a nossa prática de oração e de vida com coerência. Assim eu espero que a misericórdia de Deus seja constante, marca na sua personalidade. Que a alegria seja marca também no seu coração, do seu jeitinho. Às vezes você é mais tímido, às vezes você é mais extrovertida, mas aí a alegria é marca na gente, independente da gente ser mais para fora ou mais para dentro. Vocês estão me entendendo, né? Vamos viver então, minha gente, essas práticas de boas ações associadas às nossas orações para a gente ser mais feliz e fazer os outros mais felizes também. Inclusive o nosso querido Pai que está no céu. São João Bosco nos ajudou nesse episódio de hoje e em todos eles, quando antes de gravar eu peço a intercessão dele para eu continuar o projeto dele e não atrapalhar em nada. Espero que a gente tenha ajudado a vocês durante essa série. Minha querida Ariane, um abraço para você, um beijo no seu coração, muitíssimo obrigado mesmo por ter trazido uma ideia tão bacana e a gente ter desenvolvido ela aqui juntos. É muito bom poder trabalhar com a juventude, não é não? Então, se você quiser continuar acompanhando a gente, vivendo essa vida de fé e sendo cada vez mais entregue à vontade de Deus para poder construir o reino dele aqui nessa nossa realidade, esse nosso podcast é o seu lugar. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais, não deixe de reagir a este conteúdo, seja pela rádio, seja pela internet, e a gente te espera no próximo episódio do nosso podcast. Você vem conosco? Então, vamos juntos!